Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre João, capítulo 9, onde João ele traz a passagem que Jesus cura o cego de nascença. Então estava Jesus caminhando por Jerusalém e ele viu um cego sentado à beira da piscina de Siloé. E os discípulos que caminhavam com Jesus viram para Jesus e perguntam: Mestre, quem havia pecado? Este homem ou os pais dele, para que ele tenha nascido com tal deficiência? E Jesus fala: nem os pais e nem ele. O que eu sei é que ele precisa ser curado. E Jesus se dirige a esse homem, ele cospe no chão, faz um lodo do barro do chão e passa nos olhos desse homem e pede ao homem que vá se lavar na piscina. Quando o homem termina de lavar, ele começa a ver, ele percebe que está vendo. Ele começa a gritar: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. E naquele instante, Jesus se afasta, todos vão para cima dele, né, para compreender o que é aquilo que tinha acontecido. E tinha fariseus lá presentes. E os fariseus começam a perguntar: quem é esse homem que não respeita as leis de Moisés, né, que trabalha no sábado? E começa a duvidar que o homem realmente era cego. E aí chama os pais do homem para poder certificar que realmente ele havia nascido cego. Os homens, com medo de sofrer, os pais dele, com medo de sofrer represária por conta dos fariseus, fica do lado dos fariseus, diz que não sabe de nada o que está acontecendo, mas que confere que ele era nascido cego, que ele havia nascido cego. E naquele exato momento, de tanto perguntar para o homem, eu não sei, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E os fariseus começam a falar mal, né, de Jesus. E o homem, que era cego, né, ele fica mexido com aquilo. E ele vira para os fariseus e diz a seguinte coisa. Continua o capítulo 9, versículo 32, ele fala assim: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Ou seja, ele defende Jesus Cristo. E quando ele faz isso, os fariseus revoltados: quem é você para nos ensinar? Ponha-se para fora daqui. E coloca o homem para fora da piscina de Salomé. Jesus, vendo aquela situação, se aproxima do homem e pergunta: tu credes no Filho do Homem? E o homem responde: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? E Jesus fala: é o que mesmo que fala com você, é o que está à tua frente. E ele fala: eu creio, Senhor. E nesse momento ele se ajoelha nos pés de Jesus Cristo e segue, e passa a seguir Jesus Cristo. Eu trouxe essa passagem hoje para poder a gente tentar perceber o quão cega a sociedade hoje que nós vivemos está. Contextualizando essa passagem bíblica, Jesus Cristo não cura somente a cegueira física desse homem, mas ele cura o espiritual desse homem. Esse homem ele é mexido, ele só não enxerga pelo físico, ele passa a enxergar muito mais. E trazendo essa questão da cegueira, né, do enxergar muito mais, eu trago para a gente perceber a cegueira social que a gente vive. O quão cega a nossa sociedade vive. Naquela época, muita gente que seguia Jesus Cristo não acreditava em Jesus Cristo. Mesmo, muitos seguiam por curiosidade, muitos seguiam para criticar, sabe? Não era todo mundo que acreditava em Jesus Cristo, fora a quem Jesus Cristo incomodava, né? Que aí sim, queria a morte de Jesus Cristo. E nos tempos de hoje, onde a maior parte da população acredita em Jesus Cristo, acredita na vinda do Filho do Homem, acredita que ele veio para poder ser um divisor de águas realmente na vida da gente. Só que a gente não acredita na íntegra. É um acreditar de boca para fora.
E isso eu falo da grande maioria de cristãos, de pessoas que diz que segue Jesus Cristo. Percebe? Quando a gente está com um problema, normalmente, a gente precisa de conselhos, né? A gente quer conselhos, a gente procura um dirigente da igreja, né? A gente procura um amigo para nos aconselhar. Quando a gente está com um problema mesmo, eu sei que Bom, enfim, a gente procura pessoas para a gente se aconselhar. E para Jesus e para Deus, a gente pede resposta imediata. A gente pede solução do problema imediato. Ao invés de buscar conselho na palavra de Jesus Cristo. Qualquer trecho bíblico que a gente abra, que a gente leia, onde tem uma fala de Jesus Cristo, se nós aplicássemos isso para a nossa vida, não haveria tanto desespero, gente, na vida da gente. É fato. Jesus diz em João 3:3, aquele que não nasce de novo não deve ver o reino de Deus. Ele fala isso para Nicodemos, fariseu. E Nicodemos vira para ele, mas Senhor, como pode eu, um velho, voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus fala, não, nascer de novo do Espírito Santo. É você se fazer um novo homem, uma nova pessoa. Tem uma piada, não sei se é piada, mas eu vou falar como conto, né? Porque eu não sei contar piada. Mas que ela fala assim, a mulher acorda e vê a vizinha estendendo roupas no varal. E ela fala mal da vizinha, nossa, que roupas mal lavadas, olha para esses lençóis, tudo encardido, que vizinha porca. O marido olha, mas para não contrariar a mulher, não dá importância, deixa. Na outra semana, de novo, a mulher quando acorda, vê a vizinha lá botando a roupa no varal e mais uma vez ela tece o mesmo comentário, né, esculhambando com a roupa da mulher. Eis que na terceira vez, né, quando ele faz isso, o que é que o homem faz? Né? O homem, o marido dela, né, ele fala assim, mulher, por que você não limpa a nossa janela? Né? Percebe? É uma história também boba, mas percebe que se a gente trouxer essa história para a vida da gente, ela nos dá uma luz de por onde nós começarmos a ser esse homem novo, por onde começarmos a nascer do Espírito Santo, limpando as nossas janelas, tendo coragem para olhar para dentro da gente e limpando toda aquela sujeira que nós costumamos guardar embaixo do tapete. Oh, boa noite, primo. Boa noite. Percebe? E eu falo isso de experiência própria. Se queremos nascer de novo, se queremos ter essa experiência que Jesus fala para Nicodemos ter, essa experiência do encontro com o Espírito Santo, comecemos pela limpeza interna. Limpar coração, limpar mente e limpar também nossa casa. Espírito de luz, anjos da guarda, não gostam de perfume forte, não gostam de tapiação, eles gostam de limpeza, de claridade, de vida. Então, limpeza em casa também faz muita diferença quando a gente se propõe a ser um ser humano novo. E a cura daquele cego, quando eu menciono que Jesus Cristo não cura só a cegueira física, mas a espiritual, que Jesus mexe com ele, Jesus devolve àquele homem a liberdade de escolha. Quando aquele homem é confrontado pelo fariseu, percebe que o comportamento dele não é de ficar adulando os fariseus? Ele não vai contra Jesus Cristo, pelo contrário, ele defende Jesus Cristo. Jesus deu a liberdade de escolha dele. Jesus curou ele e não falou assim, agora venha, me segue. Não. Jesus deixou ele e se retira. Mas naquele momento ele foi tocado de coração e alma. Ele defende Jesus Cristo, foi expulso do local. E quando Jesus Cristo volta para ele e pergunta, tu crês no homem que fez isso? Olha que homem renovado na sua fé. Qual é a resposta dele?
sim, Senhor, eu creio. E se ajoelha perante de Jesus Cristo. Olha a fé desse homem. Gente, não é só uma passagem. A gente costuma ler a Bíblia de forma corriqueira, de forma bonita. Não, mas se coloca no lugar desse homem. Sente o sentimento que esse homem tinha naquele momento, a emoção, o quanto ele foi tocado naquele momento por Jesus Cristo. A força que movia aquele homem, que transformou aquele homem, o encontro automático que ele teve com o Espírito Santo naquele momento, de se entregar e falar, não, Senhor, eu quero ser um novo homem. Percebe? E em João 8,32, Jesus fala, conheça a verdade vos libertará. Quantas vezes vou falar eu, Lucília, eu fui para a missa, e quando chegava no final da missa, na porta da missa, eu nem lembrava o que foi que o padre falou. Quantas vezes a gente vai para um culto, para a missa, para a igreja, e o padre está lá, coitado, se acabando lá, tentando falar a sua explicação, e você no outro dia nem lembra o que foi que falou. Não, você estava preocupado para naquele momento dos pedidos, você falar os seus pedidos. Se nós gravássemos os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos que o padre, pastor, nos fala, e nós colocássemos em prática, se nós começarmos a segunda-feira, ontem eu fui para a missa, foi que ele falou, conheça a verdade vos libertará. E você fica com aquilo na mente, mas como eu vou conhecer a verdade? Como é isso, Senhor? E você começa a aplicar isso na sua vida, aí é onde tudo começa. Porque se eu não trago os ensinamentos do Cristo para a minha vida, eu entro no espaço de reclamação, eu entro no espaço de vitimização, eu entro no espaço de lamentação, eu entro no espaço de reconhecer que eu preciso ser um ser humano racional. Eu não posso dar bola para o meu coração, que meu coração é cego, não preciso usar a razão, porque eu sou muita emoção. No way. Eu entro no espaço de autossuficiência. Autossuficiência. Eu posso. Sou eu que tenho que tomar conta da minha vida. Eu que escolho as minhas coisas. Eu entro nesse espaço. E quando eu entro nesse espaço de tudo isso, eu não enxergo o que é preciso para que eu tenha uma vida mais plena, para que eu tenha paz. Eu entro num piloto automático, onde acordo, levanto, tomo café, trabalho, ganho dinheiro, junto dinheiro, compro aquilo. Entro nesse piloto automático. Como vai minhas relações? Como andam minhas relações? Por quê? Porque minha vida é só ter. Aí quando aparece um problema, pronto. O mundo desaba. Por quê? Porque eu não tenho um problema, eu não tenho um preparo emocional. Se eu não tenho um preparo emocional, se eu não tenho um preparo espiritual, qualquer problema vira um desespero na minha vida. Eu simplesmente desabo, eu simplesmente caio no chão, eu não sei o que fazer. Entende como é importante a gente ter um equilíbrio emocional? A gente ter um trabalho, alimentar o nosso espiritual diariamente. Não é só nos domingos, não é só no sábado, quando a gente vai no culto, quando a gente vai na igreja, quando a gente vai numa reunião, ou quem nem vai, ou quem nem frequenta. Não, mas as minhas noites eu não durmo sem agradecer a minha vida a Deus. Ah, ok. Mas você coloca na tua vida os ensinamentos do Cristo? Você na tua vida, no teu dia a dia, você pratica a fé? Você alimenta a tua fé? Você alimenta o teu espiritual? No dia a dia, sabe? Nas relações. Como é a tua relação com o teu vizinho, tua relação na rua, no trânsito? Você tem equilíbrio emocional para lidar com todas as situações da tua vida? Ou no primeiro momento de uma perda, você perdeu alguma coisa, quebrou, sei lá, alguém te roubou um anel caro, quebrou uma taça preciosa que você ganhou da sua bisavó, sei lá do quê. E aquilo ali te desestrutura. Sabe, criança, quando perde alguma coisa, quando você toma um doce, que ela bate de pé no chão? É esse teu comportamento diante das coisas quando você perde alguma coisa?
Percebe? Quando a gente pega os ensinamentos de Jesus Cristo, traz ele para a nossa vida, significa dizer que eu estou alimentando o meu espiritual. Significa dizer que eu estou no caminho para um equilíbrio emocional. E se eu tenho equilíbrio emocional sobre a minha vida, e se eu tenho fé nos ensinamentos que Jesus Cristo me diz, eu não tenho por que temer os problemas que vierem à minha frente. Porque Jesus, em nenhum momento, ele promete uma vida livre de problemas. Não. Sabe por quê? Porque essa vida que nós vivemos é uma vida de prova. É prova. Todo dia que o sol nasce, que você acorda, que você levanta, você tem uma prova para aquele dia. Sabe, é igual prova de colégio, que você precisa fazer prova para passar de ano, você precisa fazer prova para poder... Entende? A vida da gente é assim, minha gente. As dificuldades que a gente enfrenta são provas que a gente precisa superar. Só que como você supera elas? Chorando, esperneando, se lamentando, vitimizando? Ou você prefere tirar aquilo uma lição, perguntar, Senhor, o que é que eu preciso aprender com esse problema? Senhor, o que é que eu preciso aprender com essa doença? O que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E deixa, e apenas vive. E começa, e continua ou começa a alimentar o teu espiritual. Eu não falo para ninguém pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço e passar o resto da vida lendo a Bíblia todos os dias. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para que no dia que você lê a Bíblia, ou no dia que você for para uma igreja, ou no dia que você sentar para fazer o agradecimento a Deus, aquelas pessoas que não frequentam a igreja e diz que todo dia tira um momentozinho com Deus, que tire ensinamento disso, que tire lição desse momento, que não seja apenas um momento de blá, 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 que não seja só um Pai Nosso seco, um obrigado, não, que tenha conteúdo e que aquilo se concretize ao longo da semana. Percebe o que é ter fé? Fé é você trabalhar todos os dias dentro de você a capacidade de Jesus Cristo nos dar na Bíblia, em seus ensinamentos. Percebe? Percebe que a gente o tempo todo está no espaço de pedir, 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 pedir? Percebe que a correria do dia a dia, ele nos cega para o cuidado, para o trato, para o cultivo do espiritual? Gente, se a gente quer enxergar, ser como esse homem que voltou a enxergar, se a gente quer se libertar de uma doença, se a gente quer se libertar dos nossos problemas de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, de uma forma vitoriosa, nós precisamos ter o equilíbrio, equilibrar. Se a gente não equilibra, se a gente não eleva o nosso espiritual, nós estamos cegos. Não adianta dizer, eu acredito em Jesus Cristo, se você não tiver a capacidade de se ajoelhar e adorar e seguir Ele, como o homem que era cego de nascença o fez. É uma passagem que eu me emocionei muito quando eu senti aquele homem liberto de toda amargura, liberto de todo sofrimento. A fé que esse homem desenvolveu em minutos. Quanto tempo deve ter durado essa passagem? 10 minutos? 15 minutos? Aquele homem, ele cai em si numa verdade. Ele é tomado certamente pelo Espírito Santo naquele momento. Então, o que falta para a gente fazer isso na nossa vida? E eu digo, não é só uma vez, é diariamente. Eu repito, estamos passando por provas o tempo todo. Estamos nesse mundo para evoluir. E até alcançarmos a evolução, para entrarmos ou vermos o reino de Deus, nós precisamos nascer de novo.
Está lá, João 3:3. Então, façamos esse propósito de nascer de novo. Não é fácil. Jesus Cristo não promete que é fácil. Mas Jesus Cristo promete que é possível e que esse é o caminho. Essa é a verdade dele. Convido todos agora para a gente fazer uma oração. Quem puder pegar uma água, pega a água, por favor. A minha já está aqui. Para ela ser abençoada. Sinta confortável. Ou deita. Quem estiver deitado, tudo bem. Quem estiver sentado, solta as pernas, os braços. Faz uma respiração bem profunda, fazendo barulho mesmo, respiração de relaxamento. Você puxa pelo nariz, segura um pouquinho, se puder, conta até 4 e solta. Esvaziando tudo, até o final. Normalmente a expiração ela é mais longa que a inspiração. Isso é respiração de relaxamento. Quando a gente está tenso, de 3 a 10 respirações dessa, você sente uma diferença fantástica, tá? Então, faz mais uma, segura, pode contar até 4 e solta, esvaziando tudo. Amado Mestre, irmão Jesus Cristo, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento e das pessoas que assistirão depois. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Agora eu peço que cada um aqui presente apresente as suas necessidades diante de Jesus Cristo. Eu vou pedir oração para uma menininha linda de 3 meses, Rafaela Priscila Vicence, que tem uma síndrome muito grave, está passando por desafios. Peço por ela e por toda a família. E com fé, ouçamos as palavras que eu vou ler agora. Fique em silêncio, feche os olhos. Eu vou ler uma prece, é pequena, e vocês ficam em meditação. Imagina que do céu, nesse momento, desce uma luz dourada. Uma luz bem brilhante, dourada. E ela desce das mãos de Jesus Cristo. Ela passa pelo telhado da sua casa e inunda todo o seu ser. Inunda todo o cômodo que você está nesse momento. E imaginando essa luz que te rodeia, medita sobre as palavras que eu vou falar agora. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades.
Ajudai-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Convido todos para que rezemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente. Derrama o teu entendimento, a tua compreensão, Pai. Coloca-nos no caminho da sabedoria, Senhor, da evolução e da compreensão aos desígnios de Deus para a nossa vida. Assim seja, assim é. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus Cristo por esse momento. Senti muita força, muita energia nesse momento. Muito lindo. Gratidão a toda a egrégora desse projeto, que fez 1 ano. Dia 5 de novembro fez 1 ano, já está caminhando para já tem 1 ano e 1 mês. Projeto Caminhando com Jesus, firme e forte. E que venham muitos mais anos, muito mais anos. Gratidão, Senhor, gratidão pela tua presença, gratidão pelos teus ensinamentos pra gente, gratidão pelo teu amor com a gente. Gratidão pela nossa vida. Assim seja. Obrigado. Gratidão a você que está aí me assistindo, que me dá um like. Gratidão. Pode beber água, tá, gente? Eu sempre esqueço no final de falar para as pessoas beberem água. Essa água tá abençoada, tá? Creiam. Um abraço bem forte e uma noite de paz para cada um de vocês.